É, mulheres não precisam de homens para nada. Eu estou tentando entender como nos dias de hoje ainda existem pessoas que afirmam que o homem só vai ser preso se ele for acusado de estupro, se for comprovado, se houverem provas concretas. Porque do contrário, ele não vai ser preso por uma falsa acusação. Se forem pessoas simples, que vivem, sei lá, isoladas e quase não têm informação, até é compreensível. Mas de pessoas que vivem no mundo da internet, que vivem informadas, principalmente feministas, bem, feminista é ou é falta de coerência ou é por maldade mesmo que elas falam isso, tá? Bom, eu estou tentando também, além disso, nos últimos vídeos, falar disfarçadamente certas palavras, mas eu vou até mostrar para vocês o que o YouTube está fazendo, restringindo o alcance e a monetização dos vídeos. Apesar de que até hoje eu não recebi nenhum dinheiro no YouTube, não é essa a minha prioridade, né? Mas ele restringe, ele boicota o alcance. Vejam aqui, ó, nos últimos três: limitada, limitada, limitada. Então, eu peguei esse vídeo dessa feminista chamada Lin. Josias respondeu: concordei em partes com seu comentário. Agora responda. E quando uma mulher mente dizendo que um homem é isto e esse homem vai pra cadeia, acaba sendo um existem homens maus. Vocês conhecem alguém que viveu de verdade essa história de novela aí que Josias está contando? Porque eu não conheço. Eu conheço incontáveis vítimas, tanto de violência doméstica que apanham dos maridos, quanto mulheres que foram estupradas, quanto mulheres que foram mortas pelos maridos, quantos filhos de mulheres que foram mortas pelos maridos. Você entende que tem alguma coisa errada no link aí que um homem faz, que é uma história hipotética, com um medo hipotético que os homens têm, né? Até porque, tipo, na prática, uma mulher que acusa um cara de forma sem provas e de forma mentirosa sobre um estupro, o cara não vai preso. E depois, quando ele vai preso, ele é na cadeia porque ele estuprou uma mulher. Para um cara realmente ser preso por estupro, ele precisa ter sido condenado com provas de que ele estuprou mulheres, muitas vezes crianças. Vamos voltar, todo mundo, rebobina tudo, e essa situação hipotética que você sugeriu não é uma situação com a qual a gente tem que lidar de verdade. Mas essa situação aí que você citou, eu imagino que não tenhamos nenhum caso para citar, então não vai me valer como estatística. Bem, eu acho que essa Lin deve viver no mundo da Alice do País das Maravilhas, né? Porque ela afirmar com tanta veemência que isso não existe, que homens jamais foram presos por causa de uma falsa acusação, que basta a mulher falar e ele não vai ser preso, ele só vai ser preso se houverem provas. Bem, esse Rodrigo, uma moça no interior do estado de São Paulo, ela fez uma falsa acusação, sabe para quê? Para fazer ciúmes para a namorada. E ele só não foi preso porque ele ficou 10 dias foragido. Fonte no Balanço Geral da Rede Record. Tá? O nome dele é Rodrigo. Isso aconteceu em Jundiaí. Acusação feita por uma moça chamada Maria Eduarda, de 18 anos, para fazer ciúmes para a namorada. Tá? Numa corrida que ele fez, ele é motorista de aplicativo, sem falar que ele perdeu o emprego. Esse caso do Gustavo, ele passou 6 meses preso por uma falsa acusação, porque a ex-cunhada não gostava dele porque ele é gay. Ok? Saiu no primeiro impacto do SBT. Esse caso do Everson, que saiu na Rede Record, ele passou 2 anos e meio preso, foi estuprado por outros presos. Eu vou falar abertamente porque, mesmo tomando cuidado, disfarçando algumas palavras, o YouTube está boicotando, restringindo o alcance dos vídeos, eu vou fazer o quê? Então ele, além disso, ele contraiu AIDS. 2 anos e meio preso por uma falsa acusação. Ok? Saiu na Rede Record esse caso. Esse rapaz, chamado Alan, ele passou 5 dias preso. Ele também é motorista de aplicativo, porque uma garota inventou que foi estuprada por ele, porque ela chegou tarde de madrugada em casa, né, sem autorização dos pais, e ela estava com medo de apanhar, de sofrer algumas consequências, então ela inventou essa história. Saiu na Rede Record. Só falou. Em nenhum desses casos houveram provas. Como até os apresentadores falaram que isso é um absurdo. Apenas a palavra da mulher
foi suficiente para fazer esses rapazes ficarem 5 dias presos, outro ficar 6 meses preso, outro 2 meses preso. Além desse caso aqui, desse rapaz do Miguel, que ele foi falsamente acusado também de estupro, ele foi espancado até a morte. Isso aqui saiu no Balanço Geral da Rede Record. E outros casos, tá? Que eu contei em alguns vídeos, só para lembrar, são vários. E um dos piores é o que a perita Amanda Mello contou, de um rapaz que ele passou 4 meses preso porque uma moça acusou ele de tê-la estuprado. Detalhe, a perícia criminal, a ciência fez a comprovação, dizendo que, juiz, não foi ele. Vejam aqui, ó, as provas, exames de DNA, não foi esse rapaz. Mas o juiz condenou e ele passou 4 meses preso porque o juiz preferiu acreditar na palavra da mulher, negando todas as provas, a ciência, negando a perícia criminal e o exame de DNA. E ele só foi solto porque meses depois, esse mesmo rapaz, o verdadeiro aí, que estuprador, ele cometeu outro estupro e como a polícia, né, já tinha o exame de DNA dele, o registro, aí, poxa, ó, bateu com esse daqui. Então, por isso que esse rapaz foi solto. Senão, sabe-se lá até quando ele estaria preso. O juiz preferiu acreditar na palavra da moça, que falou, não, foi ele que me estuprou, do que seguir a perícia criminal e o exame de DNA. Além disso, eu já falei num vídeo também dessa juíza Luciana Viala, que foi no Cortes à Deriva, falou que imagina, isso daí, o homem só vai ser preso se a mulher chegar lá sangrando, machucada, né? Jamais o homem vai ser preso se a mulher chegar lá e dizer que tal homem a estuprou. Precisa ter provas. Só pela palavra dela isso não vai acontecer. A juíza falou isso no Cortes à Deriva. Tem esse vídeo que eu postei também. Tá bom? Bem, e nesse mesmo perfil, vejam o que eu peguei aqui. Eu quero mostrar para vocês dessas feministas. Post favorito dessas moças aí para a vida toda. Essa Gadi. Se homens não existissem, quem te protegeria? Né? Um rapaz falando aí e tal, porque os homens protegem as mulheres. A gente viu, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Né? Quando acontecem guerras, os homens são obrigatoriamente enviados para guerras ou têm que defender o seu país. E durante toda a história, quantos homens, né, não protegeram as mulheres em todos os sentidos. E aí, essa moça aqui, ó, Local Women, ela disse, me protegeria de quem? Se os homens não existissem. Querendo dizer que se os homens não existissem, não haveria nenhum motivo para ela se preocupar, não é mesmo? Bem, eu falei alguns casos, né, que eu estou estudando alguns casos, inclusive 2 livros que eu citei, o Lady Killers e o Damas Mortais, da editora Dark Side. Olha só, até hoje existiram em toda a história 140 mulheres serial killers, certo? Falei da Elizabeth Bathory, que matou mais de 200 pessoas, criados e a maioria moças, tá? Por maldade. Ela torturava e matava. Além disso, a brasileira Heloísa Borba Gonçalves, que foi uma outra serial killer, Mary Ann Cotton, que matou seus maridos, seus filhos, né, crianças envenenados. Envenenamento é uma morte cruel, requer planejamento, tá bom? E há poucos meses, Ana Paula matou a companheira a facadas. Tem vários jornais aí. Falei também de um caso que aconteceu há poucos meses em Ribeirão Preto, da Daiane, que matou a jovem Esther atropelada por ciúmes do ex-namorado. Essa jovem Esther estava andando de moto e essa Daiane aí resolveu atropelar e matou a jovem. Quem se lembra também da Elise Matsunaga, da Suzane Richthofen e o caso Juan, menino aí que a mãe e a companheira mataram ele com a facada no peito, depois queimaram o corpo do menino de 8 anos. Sem falar que 1 ano antes da mãe ter matado ele, ela cortou o pipi dele. Tá? O menino ficou 1 ano com o pipi cortado, sem ninguém saber, porque elas queriam transformar o garoto numa menina. E há 3 dias, vejam o que aconteceu. Uma mãe, isso aconteceu na Paraíba, decapitou e matou o filho de 9 anos. Primeiro ela matou e depois, né? Decapitou ele, tá? Aconteceu há 3 dias. Então, para essas babacas imbecis aí, que dizem que as mulheres não cometem atrocidades, tem muitas outras, tá bom? Eu citei só alguns aqui para dar exemplo.
Vejam esse vídeo. Candidato dá cadeirada no outro candidato porque o que recebeu a cadeirada falou que ele não era macho o suficiente. É isso que dá homem fazer política. Esse fica fazendo disputa de pingola. Agora foi disputa de cadeira. Se desse mais 5 minutos de debate aí, o outro tinha dado cadeirada também. Homem não tem condição de participar de debate público, de vida pública, tem que ficar em casa, tem que controlar o excesso de testosterona com cabresto, com submissão. Pois é, porque o candidato lá, o Datena deu uma cadeirada no Marçal, homem não tem capacidade de participar de debate, não é? Generalizando. No mesmo canal aí das feministas, vejam esse vídeo que eu peguei dessa moça, ela se esbofeteando para acusar esse rapaz. Por que você me bateu? Por que você me bateu? Como assim, cara? O que você tá fazendo? Corpo de delito. É? Por que você me bateu? Você acha mesmo que você fazer um corpo de delito vai dar alguma bosta? E eu fazer um corpo de delito vai dar... Meu anjo, meu bom delegado federal. E aí, o que você vai fazer? Acabar com sua vida. Como? De todos os possíveis. Tá Você certo. me bateu? Cadê? Aqui. Cadê? Aqui. Eu não fiz isso aí. Fez. Cadê? Você fez. Quando que eu fiz isso aí? Quando eu chegar no corpo dele, eu vou falar que você fez. Você É fez. isso aí? Você me bateu. Só isso aí? Você me bateu. Você tá se batendo, Eu velho. faço mais ainda. Faz. Você me bateu. Faz. Você me bateu. Bate de novo. É a palavra contra a sua. Tá bom. Você vai fazer mais? Minha família é muito mais importante que a sua. Eu vou. Aí, vocês viram o vídeo, né? Ainda bem que o rapaz filmou sem ela perceber. Ela se esbofeteando, ela se machucando e falando que vai acabar com a vida dele. Porque a palavra dela já basta. Além disso, ela estava se esbofeteando ali para marcar, né? Bem, no mesmo canal, daqueles comentários lá, eu queria falar alguns sobre esse post aqui que eu coloquei, né? Me protegeria de quem? Alguns comentários, vejam, dessa Flávia, boa. Essa Elaine, exatamente, de quem? Essa Daniela, né? Essa Carla, amei todos. E a outra aqui, essa outra Carla aqui, falou que é a minha cara o comentário dessa moça aí, né? Protegeria de quem? Se os homens não existissem, não teria necessidade da mulher ter proteção. Bem, lembre-se então dessas serial killers que eu falei e algumas outras. Certo? Agora, eu queria falar também sobre quantas feministas, ou elas não têm coerência, ou elas fazem por burrice ou por maldade mesmo. Esse vídeo que eu postei, eu acho que eu esqueci de falar desse corte da linha aí, falando que os homens só vão presos se houverem provas concretas, ela postou há 3 semanas. Esse aqui também há 3 semanas. Prestem atenção que essa moça, que ela foi internada nos Estados Unidos, o que ela disse. Fui parar no hospital aqui nos Estados Unidos, fiquei lá por 4 horas, eu vou mostrar pra vocês quanto que ficou essa conta. Que a saúde aqui é cara, não é novidade pra ninguém, mas caro quanto? Tô aqui com um boleto, vou mostrar pra vocês desse dia que eu fiquei no hospital. Eu não fiquei nem internada, foi só uma passagem pra fazer exames e já fui liberada no mesmo dia. Começar pelo mais barato aqui, ó. Custos com farmácia, $14,78. Até aí tudo bem. Custo com laboratório, foi o exame de sangue que eu fiz, R$255,98. Serviço de diagnóstico, R$972,02. Outro serviço de imagem, foi o ultrassom que eu fiz, R$1.647,50. Mas não acabou por aí. Emergency room, só para você usar ali a sala da emergência, né? Ficar ali, entrou na emergência, R$3.736,89. O total dessa conta, dessa ida ao hospital de algumas horas, foi de R$5.680,12. Olha aqui, R$5.680,12. Tá, gente, por que eu postei isso? Porque esse vídeo está no canal das feministas, elas defendendo o SUS do Brasil. Estados Unidos é outra coisa, você não é obrigado a pagar o SUS. Estados Unidos muita gente ganha bem, né? Tem um sonho americano, você tem um ótimo salário, a saúde realmente lá não é barata, só que é a melhor, você tem tudo do bom do melhor e as pessoas têm condição para pagar. Agora, se o SUS fosse tão bom quanto essas feministas falam,
Vejam sobre esse vídeo os comentários que tem. E pessoas reclamam do SUS. Dessa aí do Thaís aqui. Feminista.1, vida longa ao SUS. Samárcia Alves, mas a síndrome do vira-lata do brasileiro, tudo lá fora é melhor. Bem, agora não podem nem reclamar do SUS aqui no Brasil, coisa que as pessoas fizeram a vida inteira, que isso é a síndrome do vira-lata brasileiro. Anne Maria, viva o SUS. Lúcia, viva o SUS. Por que muitos brasileiros têm plano de saúde? Por que muitos brasileiros não podem depender do SUS? Será que o SUS é tão bom assim quanto as feministas falam? É cada coisa, hein? E uma outra coisa que eu queria mostrar nesse vídeo, da abertura das Olimpíadas, que eu achei no mesmo canal, uma feminista defendendo. Vocês sabem, né? Fizeram aquela heresia contra a Santa Ceia, fazendo aquela abertura LGBT. Pois é, conservadores de todo mundo que se revoltaram com essa cena. Que chamaram de blasfêmia ou satanismo. Não, ela não é sobre a última ceia. Mas e se fosse? Gente, vocês sabem que Leonardo da Vinci, que pintou a Última Ceia, era um homem que se relacionava com homens, né? Leonardo foi acusado e julgado 2 vezes pelo crime de sodomia e era, sobretudo, um cientista. Então ele definitivamente não andaria com a turma que é anti-vac. E a gente também sabe que Jesus nasceu onde é hoje o Oriente Médio e ele não era branco assim, né? Ou seja, a gente ainda tá falando de uma obra de arte, um símbolo, e não da cena real de fato que os cristãos acreditam que realmente aconteceu. Mas mesmo se tratando de uma obra de arte, se de fato essa performance fosse uma releitura da Última Ceia, eu acho que eu seria crítica a ela. Ela retrata um momento que pros cristãos é muito importante, que é justamente um ritual sobre comunhão, amor ao próximo e perdão dos pecados, né? Bem, tá aí. Essa feminista aí falando, tentando defender aquela blasfêmia que fizeram contra a Santa Ceia nas Olimpíadas. E eu peguei alguns comentários também, que está no canal dessa Eugia Abreu, no Instagram. Ela criticando o Nicolas Ferreira, né, o deputado, por causa dessa heresia, dessa blasfêmia contra a Santa Ceia. Ela falou, a abertura das Olimpíadas foi ou não foi uma blasfêmia? Ela querendo defender ainda, né? Criticando. Quantas pessoas não falaram que foi uma blasfêmia? Que a turma LGBTQIA+, LN, o PQRSTU, VXZ, 2.3 Delta, sei lá o quê. Querem tanto respeito, mas não respeitam a fé cristã das pessoas. Bem, também no mesmo canal dos feministas, elas defendendo a Anitta, porque a Anitta barrou profissionais da Folha de São Paulo em suas coletivas de imprensa, né? Ou seja, a imprensa aí, a Folha de São Paulo, que é tão esquerdista no Brasil, foi barrada pela Anitta, que é um exemplo de pessoa. Eu já falei que as mulheres lá fora, tá? Vários países que eu viajei, e muitas pessoas falam isso também, as mulheres brasileiras são vistas como putas, por causa de pessoas como essa Anitta que fazem o que fazem. As feministas defendendo ainda essa Anitta. Veja alguns comentários. Nessa página aqui, ó, Feminismo, no Instagram. Samary, será que é porque a Folha sempre escreve os textos mais misóginos sobre artistas mulheres? Bem, que eu saiba, a Folha de São Paulo é tão esquerdista, né? Absurdamente top. A Folha sempre retrata e minimiza as mulheres, seja qual for a situação. Anitta estabelecendo limites com classe. Essa Juliana Roque, a psicóloga, vejam, uma psicóloga chamada Juliana falando que a Anitta tem classe. É essa a mentalidade das feministas no Brasil. Uma mulher que faz o que a Anitta faz é considerada que tem classe. Obrigado por terem assistido mais uma vez e até logo.